Eu sou o professor Raiman. E eu, a Maria Carolina Raiman. E você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. E esse é o quadro Os Santos da Semana. E essa semana, ainda de outubro, nós vamos falar dos santos de domingo, dia 18, até sábado, dia 24. Domingo, dia 18, nós comemoramos São Lucas Evangelista. Médico em Antioquia, foi convertido por São Paulo e acompanhou-o sempre em suas viagens. É autor do terceiro evangelho, no qual escreveu o que ouvira de São Paulo. Além do evangelho, escreveu os Atos dos Apóstolos. Pregou em Acaia e ali foi martirizado. E no dia 19 é dia de São Pedro de Alcântara, confessor. Ele, que é natural da Espanha, entrou na ordem de São Francisco de Assis, que reformou por seu zelo e uma vida exemplar de penitência e oração. Auxiliou Santa Teresa na reforma do Carmelo. Hoje, terça-feira, dia 20, é dia de São João Câncio, confessor. Ele nasceu na Polônia. Polônia vem muitos santos, hein? Como sacerdote e professor, exerceu a caridade para com os pobres. E dia 21 é dia de São Hilarião. Os demônios o atormentavam com toda espécie de visões, aparições e sugestões diabólicas para demovê-los de suas orações, penitências e da vida austera que levava. E já que falamos da Polônia, dia 22 nós vamos comemorar o dia de São João Paulo II. Papa, grande Papa, grande João Paulo II. A espiritualidade mariana o levou a uma vida inteiramente dedicada a Deus, principalmente os seus mais de 25 anos de pontificado, um dos mais longos da história da Igreja. E no dia 23 nós vamos comemorar o dia de Santo Antônio Maria Claret, bispo e confessor. Em 1849, com 5 outros padres, fundou no seminário de Vichy a Congregação Missionária dos Filhos do Coração Imaculado de Maria, os Claretianos, que havia de ter um futuro bem fecundo. E para finalizar, sábado, dia 24, nós vamos comemorar São Rafael Arcanjo. Rafael, cujo nome significa Medicina de Deus, acompanhou o jovem Tobias e curou seu pai. A ele se atribui a movimentação da água na piscina em Jerusalém. E como sempre, nós escolhemos um santo para falar um pouquinho mais sobre a vida dele. E como monarquistas, nada mais justo do que escolhermos São Pedro de Alcântara. Eu não sei se você sabe, mas os nossos imperadores, tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II, que tem nomes enormes, os nomes deles sempre começaram com Pedro de Alcântara. Então havia uma devoção muito grande no Brasil por esse santo, e não é à toa que ele é padroeiro do Brasil. Aqueles que são de Cristo crucificaram a própria carne com os seus vícios e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Esta palavra do Senhor se aplica muito bem a São Pedro de Alcântara, o qual lembramos hoje, pois soube vencer o corpo do pecado através de muita oração e mortificações. Pedro nasceu em Alcântara, na Espanha, em 1499. Menino simples, orante e de bom comportamento. Estudou na universidade ainda novo, mas soube igualmente destacar-se no culto das virtudes cristãs, até que, obediente ao mestre, o casto e caridoso jovem entrou para a ordem de São Francisco, embora seu pai quisesse para ele o direito. Pedro foi ordenado sacerdote e tornou-se modelo de perfeição monástica e ocupante de altos cargos, o qual administrou até a chegar com 20 anos a superior do convento e mais tarde
eleito provincial da ordem. Franciscano de espírito e convicção, era sempre de oração e jejum, poucas horas de sono, hábito surrado, grande pregador e companheiro das viagens. Como provincial, visitou todos os conventos da sua jurisdição, promovendo uma reforma de acordo com a regra primeira de São Francisco, da qual era testemunho vivo. Conhecido sem desejar em toda a Europa, foi conselheiro do imperador Carlos V e do rei João III, além de amigo dos santos e diretor espiritual de Santa Teresa de Ávila. Esta, sob ele, atestou depois da morte do santo. Pedro viveu e morreu como um santo e por sua intercessão conseguiu muitas graças de Deus. Considerado um dos grandes místicos espanhóis do século XVI e dos que levaram a austeridade até um grau sobre-humano, entrou no céu com 63 anos em 1562, após sofrer muito e receber os últimos sinais do amor, os sacramentos, que o preparou para um lindo encontro com Cristo. Pouca gente sabe, mas São Pedro de Alcântara é o padroeiro do Brasil. Sim, o Brasil tem uma padroeira, que é Nossa Senhora Aparecida, e um padroeiro, que é São Pedro de Alcântara. Mas com a proclamação da República, São Pedro de Alcântara foi discretamente esquecido, provavelmente porque o seu nome lembrava o dos imperadores e, além disso, mostrava o quanto havia de positiva ligação entre o império e a religião. Porém, o seu nome ainda continuou, por muitos anos, a ser lembrado nos missais mais tradicionais. Oremos. Ó Deus, que fizestes brilhar São Pedro, vosso confessor, com os dons de uma admirável penitência e de uma contemplação sublime, permiti, vos pedimos, que auxiliados com os seus méritos e mortificando a nossa carne, obtenhamos mais facilmente os bens celestiais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Pedro de Alcântara, rogai por nós.